Fala pessoal, como estão por aí? Vou falar hoje para vocês um tema que também apareceu lá no Perguntas e Respostas dos Stories e ele é um tema muito importante, um tema mais abrangente, que é sobre o road em prol do mountain bike e o mountain bike em prol do road. O que isso quer dizer? Vale para atletas amadores e profissionais. Como que essas duas modalidades diferentes se complementam? E isso é muito maior, é muito mais profundo do que a gente imagina. O atleta que a maioria dos que estão escutando aqui, é o caso de, acredito que a maioria seja atleta de mountain bike, gosta de fazer trilha e fica vendo a galera andar de road, tem vontade de andar de road e ainda não entendeu a importância disso, né? E eu acredito que uma minoria que está escutando a gente pode ser que anda só no asfalto ou anda de road e ainda não entendeu a importância de andar de mountain bike. Então, primeiro a gente tem que derrubar um grande mito que existe no mundo, no nosso esporte, que é speed não tem técnica, speed é só fazer força, e eu não gosto disso, eu não quero só fazer força, eu quero a técnica, eu quero a diversão. E esse é um mito que infelizmente ainda existe no meio de caras muito profissionais, lá do enduro, por exemplo. Eu já tive essa discussão com a galera forte do enduro, falar, não, eu não gosto de andar de road. A estrada, velocidade e tal, sem nenhuma técnica, qual que é a graça? A verdade é que speed tem muita técnica, o road tem muita técnica. Se a gente parar para ver, por exemplo, atletas como o Peter Sagan é um exemplo vivo disso. Para você se manter, você saber andar dentro de um pelotão e sobreviver, isso é incrível, é uma técnica absurda. Qualquer pouquinho de competição de um Tour de France que você vê esses caras, vê um cara como o Peter Sagan, por exemplo, como que ele é um cara muito mais safo, principalmente por causa da técnica dele. E não é só técnica, é também leitura de posicionamento. Quer dizer, o Sagan, quando veio no Rio de Janeiro competir as Olimpíadas de 2016, eu acho, ele não tinha classificatória para o mountain bike, então ele teve que largar lá atrás. Né? O Sagan é um atleta de road, a gente nunca viu ele competir de mountain bike. Então ele veio para competir de mountain bike e estava largando lá em último. O Sagan tomou uma distância de todo mundo lá em último e analisou como que seriam as duas primeiras curvas da prova. Ele conseguiu ultrapassar todo o pelotão nas duas primeiras curvas. Ele conseguiu ultrapassar, sei lá, os 40 atletas que tinham ali no bolsão. Que é um negócio surreal, a gente nunca viu isso antes. Como que ele conseguiu achar esses espaços, encontrar lugar para chegar, foi por dentro da curva, foi por fora, passou por todo mundo e chegou em primeiro lá, já estava liderando? Isso é um negócio que a noção de posicionamento e de espaço que os atletas de road têm é diferente. Principalmente a noção de comportamento dentro de pelotão. Mas isso, eu vou ainda mais fundo. Esses caras do road, eles têm Você pega a prova de contrarrelógio, que não tem ninguém em volta de você. Você está sozinho dentro da pista, né? Não é assim que funciona a prova de contrarrelógio? Os caras existe toda uma metodologia de qual é o caminho mais curto que você tem que fazer em uma curva. Qual que é o melhor caminho, nem sempre o mais curto, mas qual que é o melhor caminho para você conseguir fazer a curva com mais velocidade, fazer a curva mais aberta, fazer a curva por dentro, pegar a tangente certinha. Então tudo isso isso são escolas que tem nessa modalidade que a gente precisa delas também para o mountain bike, mas é mais difícil explorar elas quando você está na trilha. É mais difícil você encontrar a tangente de uma curva quando você só anda na trilha, esburacada e tal, e aí você fica viciado só em fazer a melhor linha, desviar dos buracos, mas você demora um pouco a aprender onde que seria o melhor ponto de tangência daquela curva, onde que seria o melhor ponto de abertura da linha da curva. Teve uma entrevista que a gente fez há um tempo atrás, já deve ter mais de ano, com o Christian, que é o mesmo cara, trail builder, que veio construir a trilha na Perdidas aqui. Ele filmou a Elite lá em Araxá, os caras da Elite andando de bike. Então, as filmagens ficaram excelentes, tal. Ele é um cara que tem uma técnica absurda para andar de bike. E aí o Christian veio conversar com a gente, deixa eu só botar aqui para gravar também. E aí o Christian veio conversar com a gente, numa das coisas que eu perguntei para ele, como que é a tocada da galera da Elite?
Porque na subida ele subia com a bike elétrica filmando. Na descida ele tinha que se virar para acompanhar os caras, mas era uma bike com um pneu mais largo, mais suspensão e tal. E como o Christian é muito experiente, ele conseguia tranquilamente descer atrás do Avancini, né, e filmar a tocada do Avancini. E aí uma observação que o Christian fez, ele falou: o Avancini foi o único atleta que eu vi explorando as curvas da pista. Ele falou que tinha o Avancini mais um, agora eu esqueci o nome. O Avancini mais um eram os únicos que exploravam as curvas da pista, que sabiam ver uma curva para a direita, abre para a esquerda antes, mesmo que isso te custe sair um pouco do single track, você sobe um pouquinho na grama, você vai ter uma abertura melhor para fazer uma curva. Esse tipo de aprendizado, não, assim, você vê lá no Bolsão de Elite, da CIMTB em Araxá, só 2 atletas fazerem isso, digamos, preocupante, né? E isso é uma escola que a gente aprende muito no road, sabe? Eu lembro que quando viajei para o Peru, e lá tinha rodovias de caracóis, né? Coisa que a gente não tem muito aqui no Brasil, que vai fazendo curva para um lado, curva para o outro. Tem, sei lá, Serra do Rio do Rastro e tal. Mas quando você pega uma experiência de pegar uma descida dessa, que tem 80 curvas de 180 graus para a direita, 80 curvas de 180 graus para a esquerda, você vai naturalizando essa forma de abrir a curva, entender o ponto de tangência. Curva é outra coisa que a gente pode falar pra caramba aqui. A verdade, mas o que eu estou tentando resumir é, quando a gente anda no asfalto, a gente aprende a fazer curvas e outras disciplinas que vão ser cobradas lá no mountain bike. Isso que eu estou falando é só para pontuar um pouquinho da técnica, mostrar para vocês como que esses caras do road têm sim uma técnica muito apurada. E se a gente pegar pelo lado parte do treinamento físico, aí sim é que dá pano para a gente discutir demais. A gente fazer um treinamento, a gente parar, subir numa bike road e fazer um treinamento de força específica. Um dia para treinar cadência, um dia para treinar giro das pernas. Isso é fantástico para quem anda de mountain bike. Tão fantástico que hoje a gente diz, é impossível um atleta de mountain bike não ter uma bike road para fazer seus treinos de tiro, de sprint, estímulos específicos, entendeu? É muita coisa que você precisa porque você quer, em um certo momento, explorar o giro redondo da perna. Então, para a gente explorar o giro redondo da perna, a gente não quer um asfalto cheio de imperfeição, cheio de não sei o quê, que você vai ter que se preocupar com o toco, com a pedra. Aí muita gente vai perguntar, então, mas é só pegar a mountain bike e ficar andando com ela no asfalto e fazer um treino todo no asfalto. Não é bem assim, porque a road tem uma relação mais pesada, um pneu mais fino, com menos arraste, então você vai poder simular ali na road uma velocidade maior, uma posição aerodinâmica maior, coisas que não dá simplesmente com a mountain bike no asfalto, entendeu? Você quer, durante esse treinamento de força específica que a gente falou, você quer pegar uma leve descidinha e meter 60, 70 km por hora e ainda ter pedal para bater, sacou? Ainda ter relação suficiente para bater pedal e dar esse estímulo para as pernas. Você quer conseguir fazer um treino de 2 horas onde a sua perna não para de girar em nenhum momento. Isso era uma coisa que meu treinador falava muito, o Hugo. O ciclista bom é aquele que no treino ele consegue ficar com a perna girando o tempo inteiro. Saiu de casa, começou a girar, não para de girar até voltar para casa. Isso é excelente. É o famoso zero cadência zero. A cadência não pode ficar zero em momento nenhum. E considera-se zero qualquer cadência abaixo de 20 RPM. Então, nunca deixar cair. Isso é excelente para o treino, mas é claro, para a competição de longa distância e tal, a cadência zero é excelente para você dar uma descansadinha também, né? Então, nos treinos a gente treina uma coisa, competição é outra. Por isso, tão importante competir. E ainda falando sobre o Hugo, eu queria falar que esse tema veio de uma ideia dele. Na verdade, esse título foi um título que eu li assim, antes de começar a andar de bicicleta. O Hugo escrevia para a revista, não era a revista Bicicleta, acho que era a Zé Pedal. E ele escreveu para a Raga também. E um dos títulos que mais me chamaram a atenção foi ideia do Hugo, era esse título que estava lá. O ciclismo em prol do MTB e vice-versa. Então eu lembro que eu li aquela matéria várias vezes e eu morria de vontade de ter uma road. Na época eu só tinha uma mountain bike e tinha uns pneus de asfalto. Aí chegava durante a semana, eu trocava, botava os pneus de asfalto para
para ir treinar na rodovia, já é um excelente, já melhora bastante assim o estímulo. E também outro motivo que vocês têm para ter as duas bicicletas, ter uma road e uma mountain bike, é para não detonar sua mountain bike. A road fica inteira, ela não se desgasta igual a mountain bike, não dá tanto pau, não tem tanta sujeira, você não precisa lavar a road com tanta frequência igual a mountain bike, que você pega um barrinho, a relação começa a se estragar. E outra coisa, por último, assim, muito importante, que vale a pena a gente ter essas duas bicicletas de modalidades diferentes, é o estímulo intelectual e motivacional que a gente cria, sabe? Muitas vezes quando eu passo 2 semanas andando só na road, 2 semanas de road, pum, estímulo, frequência, pá, e acompanhando, e você vê aquela evolução, aí chega um dia que você fala, porra, eu tô com saudade da mountain bike, velho, que beleza. Aí você vai, anda de mountain bike e fala, caralho, mountain bike é bom demais, esse foi o meu melhor treino do mundo, foi incrível vir pra trilha. E ao mesmo tempo, quando a gente faz umas doideiras, faz um camp lá e fica 2 semanas andando de mountain bike, fica no meio do mato, pô, incrível, bom pra caralho andar de mountain bike, você chega de volta e você fala, minha mountain bike tá destruída. Eu vou mandar pra oficina, ela precisa passar pelo menos uns 4 dias lá. Beleza, você sai pra andar de road, você fala, pô, que incrível, velho. Tá incrível andar de road. Já cansei daquela bateção de lata no meio da trilha, aí você pega aquele asfalto lisinho, velocidade, vai entrando e você fica feliz com aquilo, você dá um descanso pra sua mountain bike enquanto ela tá na oficina, você não fica sem bicicleta em momento nenhum e você fica sempre muito satisfeito com todos os seus treinos, sabe? Você acha incrível andar de road, você acha incrível andar de mountain bike. Por mim, porra, eu teria também uma Gravel, uma BMX, uma TT, porque essa variação é fantástica. Então, de fato, o ciclismo em prol do mountain bike e vice-versa é um ganho absurdo, é um ganho desde o físico até o técnico e até o motivacional e passando pela preservação do seu equipamento, é positivo em todos esses aspectos. Muito obrigado, valeu demais, até a próxima.